Meus amigos, vamos comentar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho à parte, diferente do Evangelho de Jesus. São alguns temas do Evangelho de Jesus Cristo comentados pelos espíritos superiores que trabalharam na codificação com Allan Kardec. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base fundamental para nós aprendermos as questões morais. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, isso há 29 anos atrás, o único livro que eu possuía era o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele de bolso, que a letra era bem pequena. Se fosse hoje eu nem conseguiria ler. Mas era o único livro que eu tinha, era o livro que eu havia ganho do meu tio, que já era espírita. E neste livro eu pude aprender as primeiras bases da doutrina espírita. Eu não havia ganho ainda o livro dos espíritos. Então era o único que eu tinha, porque há 29 anos atrás, os livros, nós não tínhamos tanta acessibilidade aos livros, mesmo porque eu morava no campo e automaticamente eu não conhecia os espíritas. E eu frequentava pouco a casa espírita, porque era muito longe para mim. Então o Evangelho se tornou meu companheiro, principalmente nos meus períodos de obsessão, quando surgiu a mediunidade, onde eu sofria muito. E lá no final, no capítulo em que se refere às preces, eu usei todas as preces que me cabia para resolver a minha situação. Eu orava junto com o Evangelho. Eu sentia no Evangelho o amigo que me reconfortava. Não era algo distante de mim ou filosófico. O Evangelho era o companheiro. Eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo uma força que realmente me explicava sobre a continuidade da vida, que me explicava sobre o amor ao próximo, que me explicava se bater numa face dar a outra, e que isso me incumbia de proteger-me e não simplesmente apanhar dos dois lados. Esta obra é tão clara, é a parte religiosa da doutrina espírita. É onde todo mundo se adapta, porque nós precisamos entender de Evangelho, precisamos de entender o amor ao próximo, sem ser tolo, sem nos entregarmos a pensamentos de submissão, mas viver com ideia de igualdade. O Evangelho nos iguala. Jesus Cristo veio para nos igualar, para nos tornar próximos uns dos outros, onde pudéssemos respeitar a dor alheia, como também a alegria. Assim como desejamos ser respeitados em nossos momentos difíceis e também nos momentos alegres. Quando é que surgem os maiores problemas dentro da nossa casa? Quando nós não entendemos o problema do outro ou a felicidade do outro. Chico Xavier nos adverte o seguinte: aprendamos a respeitar a felicidade do próximo. Por que respeitar a felicidade? Porque muitas vezes as pessoas nos chegam dando uma informação que vão comprar um carro, que vão mudar de emprego, que vão fazer isso ou aquilo, estão felizes. E nós automaticamente jogamos um balde de água fria. Isso não vai dar certo. Isso é ruim. Não quer dizer que não devamos aconselhar aqueles que nós amamos. Mas sem um balde de água fria diante daquela expectativa imediata. Esperemos a pessoa sentir em outro momento para apreciarmos aquilo que ela está dizendo, ou para reprovarmos se tivermos direito a isso. O Evangelho Espiritismo, segundo o Espiritismo, ele trata desses assuntos, da nossa moral, da nossa paciência, da nossa tolerância, da mansuetude, da abnegação. Trata de temas morais que nós precisamos para viver em sociedade, para viver em família. Se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos viver melhor dentro de casa. Num determinado momento do Evangelho, nós tem uma parte que diz assim:
referente aos tiranos do lar, aqueles que são agressores dentro do lar. Diz assim a frase: aqui eu mando e obedece quem tem juízo. E o Evangelho completa o seguinte: e esquece de dizer, e sou detestado. Isso mostra os nossos direitos, que nós podemos cobrar os filhos, os cônjuges, mas sempre numa linha de equilíbrio, pensando qual é a minha intenção: puxar para o bem, para o crescimento da pessoa, ou por ego, para dizer que eu mando e a pessoa tem que obedecer. Então o Evangelho nos esclarece sobre muitos e muitos temas que vão tornar a nossa vida mais doce, vai nos tornar mais calmo diante da necessidade das coisas que nos cercam. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier nunca foi visto sem o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. Ele que praticamente vivia em tempo integral, tinha isso gravado dentro dele. Ele não apartava, como se fosse o remédio, uma draga que pudesse socorrer a qualquer momento que uma cólica moral pudesse surgir. Vamos seguir com o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. As obras de Kardec são os livros mais baratos da doutrina espírita. É muito mais barato do que qualquer romance, de qualquer conto, de qualquer outro livro. É acessível. Nós podemos encontrá-lo em áudio, em PDF, de qualquer maneira. Aquele que não gosta de ler pode obter em áudio para estudar no carro, para ouvir em casa, no computador. Então não há desculpa para que a gente não estude. E após a leitura desse livro, eu tenho certeza que nós vamos olhar para o mundo de maneira diferente. Muito obrigado, muita paz.